Imagine um mundo onde tudo parece mais fácil. Um toque na tela e você fala com alguém do outro lado do planeta. Você não precisa mais sair de casa para comprar, estudar, trabalhar, se entreter ou até encontrar alguém para amar. Mas quanto mais fácil fica a vida, o ser humano não precisa se preocupar com coisas difíceis para a sobrevivência. E os idiotas e fracos se destacam em um mundo criado pelos fortes. Fazendo o que o Dudu pediu, cuidando de você. Para de show! Uma já foi embora! Lady Gaga, desce! Tem show logo mais na Pink Flamengo. Pietra Park dando show. Vai ficar aí não! Desce agora! Gaga! 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 Você consegue medir a profundidade de uma geração pela qualidade dos ídolos que ela escolhe. E os ídolos de hoje dizem tudo. Não são filósofos, não são inventores, não são líderes. São rostos bonitos com frases vazias. São tiktokers, cantores que nem escrevem o que cantam. São influencers que têm mais roupas do que ideias. E o mais alarmante, essa geração idolatra isso. Reverencia. Defende com unhas e dentes. Chora por eles. Briga por eles. Faz fila para tirar uma foto com eles. Mas não tem paciência para ouvir 10 minutos de um livro que pode mudar a vida. Essa geração trocou os heróis por celebridades. Trocou a admiração pela obediência emocional. Trocou a sabedoria pela estética. A idolatria cega sempre foi um indicativo de baixo intelecto. Não é opinião, é ciência. Pesquisas em psicologia cognitiva e psicometria mostram que pessoas com menor capacidade de pensamento analítico têm maior propensão à idealização externa. Elas projetam em figuras públicas a própria carência de propósito. Precisam que alguém as represente, porque não desenvolveram ainda uma identidade própria. Segundo um estudo publicado no Journal of Individual Differences, quanto mais baixo o QI, maior a tendência a buscar validação por associação simbólica com figuras famosas. O ídolo se torna um substituto para a reflexão. Ele ocupa o espaço que a dúvida existencial deixaria. É mais fácil admirar do que pensar. Mas o problema não é só quem idolatra, é quem se beneficia disso. Porque quanto mais vazia for uma geração, mais lucrativo é enchê-la de fantasias, de falsas figuras paternas e maternas, de super-heróis do TikTok, de gurus emocionais, de influencers que ensinam a ser você mesmo, enquanto vendem um estilo de vida de mentira. O culto à celebridade não é acidental, é um mecanismo de controle. Transformar qualquer idiota em referência cultural cria uma ilusão de escolha. Olha quantos estilos de vida você pode seguir, mas todos levam ao mesmo lugar: alienação, dopamina, passividade. A idolatria mata o pensamento crítico, e onde não há pensamento crítico, há manada, a massa de manobra, a infantilização. Essa geração não busca mestres, gente que fala o que ela já acredita, para não ter que mudar nada, nem questionar nada, nem crescer. E o mais perverso? Quem idolatra acredita que está sendo rebelde, que está se expressando, mas está apenas obedecendo. Obedecendo aos algoritmos que decidiram quem seria relevante. Obedecendo à cultura do clique fácil. Obedecendo à estética da burrice performática. E essa obediência vem com um preço: a castração intelectual. Você não pode ser inteligente demais.
ou vai incomodar os ídolos. Você não pode discordar, ou será cancelado. Você não pode ser profundo, porque a geração vive na superfície. A idolatria é a prisão invisível dos que não aprenderam a pensar por si mesmos. E quanto mais se repete esse padrão, mais difícil é quebrar. Essa é a geração que idolatra quem não a conhece e ignora quem realmente poderia salvá-la. E talvez o mais cruel de tudo é que esses ídolos são só espelhos. Eles são o reflexo exato de quem os segue. Clica na tela! Clica na tela! Clica na tela! É felicidade quando vai pegar um dinheiro. Vai, salta o bolsa, bolsa família, bolsa família. Bolsa família. Bolsa família. Obrigada, linda! Bolsa família! 25 anos eu recebo Bolsa Família, cara. É a idade do meu filho, Natan. E aí, ó? Solta a carta, caralho, tigrinho, filho. Agradeça esse Bolsa Família. Tá cansado de trabalhar para ganhar um salário mínimo? Só vai vir morar no Nordeste. Aqui, muita gente trabalha por opção, mas quem não quer trabalhar igual a eu, recebe o Bolsa Família. Hoje foi dia de pagamento, tirei aqui 1.200. Amanhã eu tô indo lá no CRAS pegar uma cesta básica. Fora que eu coloco minha energia no baixa renda, coloco minha água no baixa renda. Então, pra mim é mais vantajoso eu ficar recebendo o Bolsa Família do que eu ser CLT para passar o mês todo trabalhando para ganhar um salário mínimo. E ainda que não tem nenhuma vantagem, vou ter desconto de INSS e outras coisas, e vou pagar energia mais caro, água mais caro, não tem direito à cesta básica. Deixa eu com o meu Bolsa Família mesmo, bem melhor receber o Bolsa Família do que passar o mês todo trabalhando, fazendo calo nas mãos, sendo mandado por o patrão, e ainda fora, levando rela de patrão. Não, quero não, o Bolsa Família é muito mais melhor. Aí a resenha tá doido pra gastar esse dinheiro hoje. Existe um tipo de vício mais letal que qualquer droga, mais silencioso que qualquer conspiração e mais destrutivo do que qualquer regime totalitário. É o vício da recompensa sem esforço, o veneno lento da gratificação sem mérito. E esse vício está se espalhando como uma praga, travestida de justiça social. Você vê isso todos os dias. Gente que não trabalha, mas exige. Gente que não estuda, mas cobra. Gente que não contribui em nada, mas acha que o mundo deve tudo a ela. E o sistema? Premia, aplaude, transfere dinheiro. Dizem que é inclusão, que é apoio aos mais pobres, que é não deixar ninguém para trás. Mas a verdade nua e crua é que a maior fábrica de estagnação da história moderna se chama Bolsa Família. Não o programa em si, mas o que ele criou na mente de milhões. Criou uma nova identidade. A do cidadão dependente. A do cidadão que acredita que o governo é seu pai, o Estado é sua mãe, e que viver da teta pública é um direito inquestionável. Esse modelo não tira ninguém da pobreza. Ele gerencia a pobreza. Ele congela a pobreza. E pior, ele recompensa a improdutividade. Você ganha mais criando filhos do que criando soluções. Você ganha mais mentindo do que estudando. Você ganha mais dependendo do que tentando. E isso tem nome: escravidão mental. A elite política entendeu algo que a maioria ainda não percebeu. Um povo fraco, carente e controlável. É muito mais fácil de manipular do que um povo autônomo, produtivo e livre. Então eles vendem a ideia de ajuda, a inclusão social, de redução de desigualdades. Mas na prática, é um grilhão emocional, um veneno emocional, uma coleira, e a cada novo benefício, a mente enfraquece, a ambição some, a força interna evapora, porque quando você é pago para não produzir, você para de acreditar que pode produzir. Você para de querer mais. Você passa a aceitar menos. E com o tempo,
Você esquece quem poderia ter sido. Estudos mostram que programas de assistência sem exigência de produtividade têm impactos colaterais alarmantes. Redução da taxa de empreendedorismo, baixa escolaridade real, aumento da informalidade, criação de dependência intergeracional. Filhos de beneficiários também se tornam beneficiários, como um ciclo hereditário de mediocridade. E o mais cruel: quem trabalha, sustenta isso. Quem rala, banca o parasita. E se reclamar, é chamado de insensível. A verdade é dura. O sistema transformou o fracasso em carreira. E as pessoas se acomodaram. Não porque são ruins, mas porque o ser humano se adapta ao que é fácil. E quando o fácil é oferecido como prêmio, o difícil deixa de ser buscado. Hoje, temos uma geração treinada para esperar, para depender, para aceitar tudo, menos responsabilidade. E essa geração é a matéria-prima perfeita para qualquer governo autoritário. Eles não vão lutar, eles não vão resistir, eles não vão construir. Eles só vão estender a mão e esperar a esmola cair. A bolsa virou corrente, a esmola virou identidade. E o que era para ser socorro temporário, virou religião permanente. Enquanto isso, os verdadeiros construtores da nação, os que empreendem, os que acordam cedo, os que enfrentam o sistema, são tratados como vilões. O Brasil não quebrou por falta de dinheiro. O Brasil quebrou porque premiou a estagnação e criminalizou o mérito. É isso, mano. Pô, deu papo no amigo não, mano? Papo no amigo aqui o quê? Chefe, aqui ninguém é bandido não, chefe. Chefe, ninguém aqui é bandido não, chefe. Chefe, ninguém aqui é bandido não, chefe. Chefe, mas bota a coisa na tua cabeça, ninguém aqui é bandido não, chefe. Ninguém aqui é bandido não, pra você tá esculachando nós, mano. Ah, nós não pode passar aqui. Mano, mas nós não pode passar aqui por causa de quê? Por causa de que nós não pode passar? Mano, que loucura é essa? Mas nós tá passando, nós não tá vendendo, nós tá passando, mano. Caramba, eu vou te falar pra tu, sabe de que vocês gostam, mano? De nós agarrar o telefone e meter o pé, mano. É isso que vocês gostam, você não gosta de ver nós trabalhando não, mano. Pega a visão, parceiro. Esse é o papo, pô. Esse é o papo mesmo, pô. Esse é o papo mesmo. Você sabe por causa de quê? Vocês botam sabe o quê? Você socar a farda. Tira a farda, mano. Tira a farda. Tá nessa, pô. Aqui nós temos disposição pra cara. Tira a farda. Tira aí essa roupa aí e vem bater mano a mano com nós, pô. Esse é o papo, pô. Esse é o papo. Tira a farda e vem bater mano a mano com nós, pô. Tira, pô. Tira a porra da farda e vem bater mano a mano com nós. Ah, no cu, rapaz. Tem que vir bater uma na mana, pô. Não é pegar na covardia, não. Sou sujeito homem, pô. Tá nessa? Vai levar? Vai botar nas costas e levar, é? Oi? Quinta-feira tu vai levar? Dá um oi aqui, senhor, também, ó. Tá tudo gravado, ó. Vai levar a barraca porque não pegou o lanche de graça, é? Aí, ó, vai levar minha barraca porque não pegou o lanche de graça, ó, tá aqui, ó. Ei, vocês são funcionário público mesmo, eu sou trabalhador aí, ó. Vai levar a barraca, leva agora. Trabalhador na calçada, quem te deu o direito de ser dono disso aqui? Não, viu, o dono me deu direito. Calçada? Não. Tu paga o quê? Eu tenho que pagar lanche pra tu, pra não trabalhar? Você é funcionário, cara. A gente paga teu salário, a gente que paga imposto paga teu salário, é. Onde tu paga Trabalha salário? na prefeitura. Tu paga salário Tudo que eu hoje? compro, eu faço conta Onde e tu imposto. paga é salário? imposto. Onde tu paga Vou meu pra barraca salário? pra tu, meu irmão. Tá aqui, ó. Guarda municipal, ó. Queria 3 cachorro quente, eu não passei, ó. Tá aqui, ó. Carro da prefeitura, ó. Guarda municipal, acho que tá até de fogo. Cadê a farda? Ah, cadê a tua farda? Não tá fardado não, ele tá só com o coturno. Vai, fala aí. Eu tô gravando. Vou botar na rede social, tá aqui, ó. Bota na rede social. Você é dono da calçada? Não, Você sou pode- dono da barraca. Você pode botar a barraca aqui na tua Mas aqui, calçada? a guarda Aqui é municipal é dona da calçada? passadiço, mano. Não, não Você tem quer problema. passadiço, você Eu não pode coloco ali, botar eu coloco nada aqui. Você, Você, os caras brigando de faca, cadê a guarda municipal agora? Garrafada e tudo, cadê a guarda municipal agora? Guarda é só pra extorquir trabalhador agora, é? É isso aí, papai. Ih, vou fuder com esses guarda corruptos. Quer comer lanche de graça ali, a viatura, ó. Vamos olhar a placa. Vou denunciar, não sou obrigado a dar lanche pra guarda vagabundo não, vai trabalhar, pô. Aqui, ó, fazendo lanche aqui, ó.
Não, irmão, eu também não, mas eu tô no meu direito de filmar, entendeu? Não, eu também, eu tô te respeitando também. Respeito o seu trabalho. Eu falei que não posso passar. Mano, Isso é extorsão. Não é engrossar. Você tá me extorquindo, entendeu? Eu sei do meu direito, cara. Eu sei do meu direito. Você... Aí, ó, covardia do trabalhador passa aí de manhã aí, ó. Perdi tudo, acabei de perder meu lanche, ó. Olha lá, ó. Acabei de perder meu lanche, ó. Por isso que nós se revolta aí, rapaz. Vagabundo não sabe o que nós fez no dia a dia, não. Aí nós tentamos uma vida, tipo assim, trabalhando, ó. Nós passa por isso, mas tá tranquilo. Deus vai me dar em dobro, mano. Porque além de recompensar quem não produz, o sistema começou a punir quem ainda tenta. O ambulante que acorda às 5 da manhã, carrega seu carrinho no sol quente, vende água, pipoca, guarda-chuva, doce, fruta, esperança. É tratado como criminoso. Ele não rouba, ele não invade, ele não depreda, ele apenas trabalha. Mas o sistema não vê esforço, ele vê ilegalidade. Os fiscais chegam armados de ódio burocrático, multam, confiscam, jogam no lixo o sustento de uma família inteira e ainda acham que estão fazendo o certo. Enquanto isso, do lado oposto da calçada, um pichador destrói o patrimônio público. Ninguém faz nada. Um viciado assalta a luz do dia. Ninguém interfere. Mas o ambulante virou ameaça ao Estado. Porque o ambulante expõe o fracasso da narrativa oficial. Ele mostra que ainda existem brasileiros que não aceitaram se ajoelhar, que ainda acreditam no mérito, no suor, na dignidade, e isso incomoda. Porque o Estado não quer exemplos, quer dependentes. Não importa se você está vendendo pastel na praça, café na estação ou panetone na porta da escola. Se você não tiver o alvará, o carimbo, a autorização, o tributo, o selo, você será tratado como se estivesse cometendo um crime. Eles dizem, tem que seguir as regras. Mas nunca explicam por que as regras foram feitas para te esmagar. A informalidade nunca foi o problema, foi a solução. O respiro em meio à asfixia estatal. A única saída para milhões de brasileiros que não conseguem emprego, não têm acesso a crédito, não suportam a carga tributária. Mas agora, nem isso é permitido. Você não pode plantar, não pode vender, não pode trocar, não pode ofertar, não pode sequer viver com o mínimo de autonomia. Sem ser sufocado por um Estado que quer sua alma sob contrato. E o mais perverso, enquanto o camelô apanha da guarda municipal, políticos desviam bilhões e são recebidos com palmas. A mensagem é clara: roubar é estratégia, trabalhar é insubordinação. O sistema não odeia o criminoso, ele odeia o livro, porque o homem que se vira sem precisar do governo é um homem perigoso, um homem que pensa, que decide, que não vota por cesta básica, que não abaixa a cabeça diante de promessas vazias. Esse homem precisa ser silenciado. E é por isso que a repressão contra o trabalhador honesto está aumentando. Porque ele ameaça o teatro da inclusão, da justiça social, da igualdade comprada com dinheiro público. O sistema não quer acabar com a pobreza, quer administrá-la, quer controlá-la, quer garantir que ninguém ouse sair do cercado sem pedir permissão. E se você tenta, vai ser chamado de trabalhador irregular. Vai ver seu carrinho de cachorro-quente virar entulho. Vai ser humilhado diante dos seus filhos. Vai ouvir que está errado. Errado por tentar. Errado por não depender. Errado por não ter se vendido. Mas até lá, você vai continuar vendo homens de bem sendo tratados como criminosos. E criminosos sendo até presidente, todo dia um corrupto sendo perdoado pelos seus crimes, bandidos sendo soltos. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que
são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Enquanto você luta para pagar o arroz, enquanto seu pai espera 2 meses por uma consulta no SUS, enquanto sua avó conta moedas para comprar remédio, alguém está saqueando bilhões do INSS. Começou com 6 bilhões de reais. Depois pularam para 90 bilhões de reais. Agora falam em 219 bilhões de reais. E o povo fica com as migalhas. O governo que diz defender os pobres está espremendo até o último centavo de quem passou a vida inteira trabalhando. Gente que acordava antes do sol nascer, enfrentava fila, chuva, patrão abusivo. E agora, depois de tudo, só queria dignidade, mas nem isso deixaram. O aposentado virou alvo, virou código de fraude, virou número em esquema. Eles venderam esperança e entregaram roubo. Fraudes com venda casada, desvios bilionários em nome de inclusão. Enquanto isso, os verdadeiros donos desse dinheiro, os que contribuíram por décadas, morrem esperando justiça. Você consegue imaginar o que são 219 bilhões? É mais do que todo o orçamento da saúde pública de alguns países. É dinheiro suficiente para acabar com a fome crônica, para reconstruir cidades inteiras, para pagar aposentadorias decentes por anos. Mas sumiu. E ninguém viu, ninguém sabe, ninguém responde. Porque aqui, o ladrão não escala muro, ele usa paletó. Ele não foge da polícia, ele janta com ela. E o povo continua acreditando nas mesmas promessas, nos mesmos discursos, nos mesmos slogans podres, escritos por marqueteiros milionários que vivem em bairros com segurança particular. O mais cruel é que essa geração de aposentados é a última que ainda acreditava no país. Foram eles que construíram o concreto das cidades, que geraram energia nas usinas, que trabalharam em fábricas, plantações, ferros velhos, hospitais e escolas. Eles suaram por um sistema que agora cospe na cara deles. Eles não pediram luxo, não exigiram carros, não clamaram por iPhones, só queriam respeito. Só queriam paz no fim da caminhada, mas nem isso permitiram. E enquanto você lê isso, há milhares de aposentados comendo pão com margarina no jantar, porque a aposentadoria mal paga o aluguel, porque o valor que recebem do INSS não cobre nem o gás. E muitos morrem na fila do hospital, esperando por atendimento que nunca vem, porque o dinheiro que deveria garantir isso foi roubado. Roubado por gente que se diz do povo, por partidos que se dizem progressistas, por tecnocratas que discursam em nome da justiça social. A verdadeira justiça seria prender cada um desses desgraçados que enriqueceram saqueando o suor dos velhos. Seria devolver cada centavo com juros e estampar o rosto dos envolvidos em outdoors de vergonha nacional. Mas isso não vai acontecer, porque o país está anestesiado, porque o povo está distraído, porque a imprensa está vendida e porque essa geração foi treinada para não se importar. Eles querem que você acredite que é só mais um escândalo, só mais uma notícia, mas não é. É a alma de um povo sendo saqueada. É o fim de uma geração sendo enterrada em silêncio.
E se você não sentir nada diante disso, parabéns, você já foi programado. It's okay to be weak. Men are not meant to be dominant. Men are meant to be submissive. É sobre, tipo, homem usar maquiagem. Pintar a unha, usar Giovana pro meu maquiagem. filho. Não quero que meu filho use maquiagem. Mas eu, né? Eu vou querer que ele use maquiagem, que ele pinte a unha. Essa geração muito incrível. E acho que as próximas vão ser até mais. Game over. Não é mais uma metáfora. Não é exagero conspiratório. Não é pessimismo. É a realidade escancarada para quem ainda tem coragem de olhar. O Brasil acabou. Acabou quando a corrupção virou cultura. Quando o esforço virou piada. Quando a vagabundagem virou ideologia. Quando a pobreza foi tratada como patrimônio eleitoral. Mas não é só o Brasil. O mundo inteiro está colapsando. E você ainda nem entendeu por quê. A moeda fiduciária, o papel colorido que você chama de dinheiro, não tem mais valor. Ela é lastreada por uma única coisa: mentira. Mentira dos bancos centrais, dos governos, dos especialistas engravatados que prometem estabilidade, enquanto imprimem mais papel do que o planeta pode suportar. Não há mais lastro. Não há mais freio. Não há mais retorno. Você está preso em um sistema onde mais impressão significa mais inflação. E mais inflação significa mais miséria. Hoje, um carro popular custa 100 mil reais. Uma casa simples, R$1 milhão. E ninguém mais acha isso absurdo. Você vai no mercado com R$200 e sai com 2 sacolas. E a culpa nunca é do sistema. É sempre do empresário, do mercado, da guerra lá fora. Mentira. É o fim do jogo. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, a inteligência artificial já começou a substituir você. Em silêncio, em escala, em velocidade vertical. O caixa do mercado, o atendente da farmácia, o operador de telemarketing, o designer júnior, o editor amador, o programador iniciante. Todos eles estão em contagem regressiva. E quando as empresas perceberem que podem ter produtividade 24 horas por dia sem pagar férias, vale transporte ou lidar com reclamação trabalhista, elas não vão pensar 2 vezes. A nova economia não precisa mais de você. E sabe o que vai sobrar? O caos, a instabilidade, o desespero generalizado, a fome travestida de transição digital, o desemprego disfarçado de inovação tecnológica. A tendência é o colapso, e você precisa parar de fingir que ainda tem tempo. A única saída? Você precisa gerar valor real, ou entretenimento real, seja útil, ou seja interessante, ou desapareça. E esse valor que você gerar precisa ser protegido. Mas onde guardar? Não no banco, que pode travar sua conta a qualquer momento. Não em reais, que desvalorizam enquanto você dorme. Não em promessas do governo. Você precisa colocar seu valor em algo incorruptível, imutável, inconfiscável. E infelizmente, ou felizmente, hoje essa coisa se chama Bitcoin. Você pode odiar isso, pode negar, pode zombar. Mas o mundo não liga para a sua opinião. O mundo vai seguir em frente, com ou sem você. E aqueles que entenderam já estão protegendo suas ideias, seus talentos, sua energia, em um lugar que o Estado não pode tocar. Game over para o sistema. Start para quem acordou. O que você vai fazer agora? Define se você será parte da próxima geração de líderes livres, ou mais um nome esquecido na multidão colapsada que ainda acredita que tá tudo bem.